Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos começando mais uma escola bíblica da família. Uma grande bênção a sua presença, a sua conexão com a família Barueri. Obrigado por estar aqui conosco. Oremos ao Senhor para que o Senhor possa nos usar e assim falar ao teu coração. Oremos juntos. Pai, eu quero louvar o teu nome porque meu irmão e minha irmã dedicou esse tempo aqui para estar conectado conosco, buscando a tua palavra, buscando orientação no Senhor e do Senhor, ó Pai. Por isso eu quero pedir com toda a humildade, usa a minha vida, Senhor amado, usa-me com graça, com poder, com destreza, para que eu possa manifestar a tua palavra aos meus irmãos aqui e que a tua palavra encontre lugar em cada coração que está aqui ávido por ouvi-la, ávido pela manifestação do Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. É em nome de Jesus que eu te louvo, é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos aqui em dedicação pela Escola Bíblica da Família, um ministério que é dirigido pelo Ministério de Ensino, que é muito importante para falar aos nossos corações. Nesses dias nós temos falado com os irmãos sobre as 4 disciplinas da fé cristã. E hoje iremos falar sobre a disciplina da vigília. Disciplina significa obediência aos preceitos. Disciplina significa obediência às regras. Disciplina, ela demonstra uma constância. Não existe disciplina sem constância. A disciplina não é frouxa, a disciplina é firme. A disciplina, ela exige método, um meio, uma forma de se fazer aquilo que se predispõe a fazer. A disciplina, ela demonstra respeito ao regulamento, a submissão às regras. Isto é disciplina. A disciplina, ela não é apenas nos conduz a um conhecimento ou apenas a uma instrução, mas ela mantém a ordem e dos princípios da nossa fé. A disciplina nos dará constância, protegendo os nossos princípios e nos dando foco para a nossa caminhada cristã. Como filhos de um Pai que nos ama, buscamos ser disciplinados, ou seja, corrigidos, orientados, em uma busca constante e assertiva para uma prática de fé madura e frutífera. Por causa disso, nós temos dedicado as nossas reuniões, a nossa escola bíblica da família, com o seguinte tema: as 4 disciplinas da fé cristã. E para isso, nós estamos dedicando-nos aqui para 4 lições, 4 assuntos muito importantes, que é o jejum, falamos na primeira aula, a oração, que falamos na última aula, e hoje iremos falar sobre a vigília. E por último, na próxima semana, iremos falar sobre a meditação na palavra de Deus. Conforme falamos, na última semana nós falamos sobre a oração como disciplina da fé cristã. Essa disciplina, ela nos conduz a um relacionamento íntimo com Deus.
manifestando a vontade do nosso Senhor por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa semana, nós iremos falar sobre a vigília. A disciplina da vigília, ela visa proteger a nossa fé. Ela nos conduz ao propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Por isso, nesta semana, iremos falar sobre vigília, um ponto tão importante, um ponto que certamente vai ocupar um tempo significante da nossa vida. Aliás, toda a nossa vida, ela deve estar por base a vigília. Então, fique atento aí. A palavra vigília, ela vem do latim, que significa guarda, que significa vigia. Na Bíblia, os israelitas dividiam a noite em 3 vigílias. Olha só que coisa interessante. Eles usavam o termo vigília para definir tempos, sendo 3 vigílias de 4 horas, tendo seu início às 18 horas, né, e encerrando às 6 horas. Então, vigília para os judeus tratava sobre um período de tempo sem dormir. Já os romanos dividiam as suas vigílias em 4 vigílias de 3 horas. Eram assim as vigílias dos romanos. As vigílias dos judeus eram 3 vigílias de 4 horas e dos romanos 4 vigílias de 3 horas. Vigília significa privação, voluntária ou involuntária, do sono durante a noite. Estado de quem se preserva acordado durante a noite. Então, vigília é ficar sem dormir. Nós usamos, a igreja cristã usa o termo vigília normalmente para os nossos períodos de oração. Então, teremos vigília. Normalmente fazemos às sextas-feiras e normalmente as vigílias, pelo menos mais antigamente era mais comum isso, as vigílias começavam às 11 horas da noite e terminavam às 5 horas, 6 horas. Eu me lembro quando era garoto que participava das vigílias que as igrejas faziam, a minha igreja fazia, e a vigília só terminava quando o primeiro ônibus começava a circular. Não eram todos os irmãos que tinham carro, na verdade a menor parte dos irmãos tinham carro, então esperava-se que os ônibus voltassem a circular para que pudéssemos encerrar as vigílias, aquele momento de oração tão precioso. Hoje, os irmãos têm uma outra concepção a respeito do tempo, mas o significado básico é o mesmo, é ficar sem dormir, é ficar acordado num período de sono. Então, isso significa vigília na sua característica mais comum. Agora, uma pergunta bastante interessante que vale a pena colocarmos aqui. Quando e por que vigiar? A vigília do crente deve ser em todo o tempo. E por 2 motivos. Primeiro, a manutenção da fé. E segundo, para o seu encontro com Jesus nos ares. Nós temos que estar atento a respeito disso. O Senhor Jesus, ele orienta os seus discípulos ao respeito dos perigos do mundo. Nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao versículo 36, da seguinte forma: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. O Senhor começa esta orientação dizendo assim: acautelai-vos por vós mesmos. Significa proteja-se a si mesmo. Significa proteger-se daquilo que você é. Você precisa se proteger por aquilo que você é. Você é filho de Deus. Você é servo do Senhor.
proteja a sua condição, proteja naquilo que o Senhor te colocou como filho, como homem de Deus, como mulher de Deus. Acautelai-vos, fique preparado, fique esperto. Por quê? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. O lugar a ser protegido é o teu coração. A torre de vigia é o seu coração. Não confunda a torre de vigia do grupo de seitas que usam esse termo para denominar as suas questões. A torre de vigia é o seu coração. Um coração sobrecarregado, é um coração que com excesso de peso, e o peso que Jesus refere-se ao peso do pecado. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e versículo 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está falando, não suceda que o seu coração fique sobrecarregado. Busque estar na presença do Senhor. Uma vida sobrecarregada com as consequências da orgia, da embriaguez, as preocupações desse mundo, levará o crente à insensatez, desprezando o dia do Senhor. O Senhor tem nos chamado para termos uma vida plena na sua presença. Muitos irmãos estão vivendo uma vida longe da presença do Senhor. Apesar de terem confessado Jesus como o Senhor, ainda estão sobrecarregados com as consequências da orgia. A orgia diz relacionado a uma vida de sexo impuro. A embriaguez, não apenas a embriaguez da bebida, do álcool, mas uma vida embriagada, uma vida incontinente, uma vida onde ele está distante do Senhor, ele não se enche do Senhor. O apóstolo Paulo falando aos irmãos, ele fala: olha, não vos encheis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitas pessoas andam embriagadas pelas preocupações deste mundo. Mas o Senhor te chama para que você viva uma vida plena, para que naquele dia você não seja pego repentinamente. Portanto, vigia. A vigília, o tempo acordado, o tempo de esperteza, de estar atento, é hoje, é agora que você precisa disso. Eu preciso disso para este momento, que as consequências da orgia, que as consequências da embriaguez, que as preocupações deste mundo não sejam embaraços para com a tua vida. Por isso, esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você. Vigiai em todo o tempo. A vigilância precisa ser constante, pois a falta dela é o único e um pequeno momento pode ser desastroso para uma vida cristã. Enquanto eu escrevia esse texto e preparava esta lição, me veio à mente como se fosse, vamos ver se eu consigo pintar um quadro na sua mente agora. Imagine alguém, um soldado que está na torre de vigia. Ele está ali empossado com a sua arma, olhando, averiguando o que está acontecendo ao seu redor. Mas por um momento, ele resolve sair da sua posição. Por um único momento, ele resolve descer, olhar para o outro lado, fazer alguma outra coisa que não estava na questão de vigiar, de estar atento à sua guarda, ao seu posicionamento. Exatamente naquele pequeno momento em que ele se distraiu, vem o inimigo, invade as suas fortificações e conquista as suas fortificações e conquista a sua base. Na verdade, este exemplo é algo para nós, irmãos. Vigiar em todo tempo, porque nós não podemos dar brecha. O nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. E sabe quem ele vai tragar? Aquele que cochila, aquele que não vigia, aquele que não está atento à sua posição, à sua condição.
Em Efésios capítulo 6, versículo 18, apóstolo Paulo, na sua dialética ali falando a respeito da armadura de Deus, do capacete, da espada, do sapato, ele está falando da armadura de Deus, a armadura do Espírito Santo, ele conclui falando assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, para que você possa estar com a armadura de Deus, para que você possa estar ligado às coisas de Deus, você deve orar, você deve vigiar em todo o tempo. Não se distraia, não fique aquém da posição, da condição que o Senhor te colocou. Qual deve ser o sentimento de quem vigia? Será que é um sentimento pesado? Será que é um sentimento triste? Será que é um sentimento de cansaço? Deve ser um sentimento de gratidão pela obra de salvação que o Senhor, que nos alcançou. Por isso, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz: perseverai na oração, vigiai com ações de graças. Sabe por que nós vigiamos? Porque nós somos conquistados pelo e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós vigiamos? Nós vigiamos porque aquela condição pecaminosa a qual nós estávamos antes de conhecermos a Cristo Jesus nos foi tirada. E hoje, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos em posição de filhos, em condições de homens de Deus, de mulheres de Deus, e nós vigiamos com ações de graças, com alegria, como cuidando daquilo que é de mais valor, a salvação que o Senhor nos entregou. Aleluia, graças a Deus. Nós temos falado sobre as 4 disciplinas da fé cristã. E quando falamos das 4 disciplinas da fé cristã, nós falamos sobre o jejum, sobre a oração, sobre a vigília, estamos falando hoje, e na próxima semana iremos falar sobre a meditação. Temos tratado sobre a vigília. Um ponto muito importante para ser notado e que a orientação, a vigilância, na maioria das vezes, vem acompanhado da oração. Você perceba que a maior parte dos textos que nós vemos sobre vigiar está falando sobre orai e vigiai, ou vigiai e orai. São disciplinas que devem ser exercidas por todos os crentes devotos. Portanto, a vigilância somente será possível quando estamos em pleno relacionamento com o Senhor. Existem pessoas que até numa boa vontade, elas querem manter a vigilância, elas querem manter a guarda. No entanto, elas se perdem, elas deixam passar pela oração, pelo relacionamento com o Senhor. Não é sem motivo que a palavra do Senhor nos fala orai e vigiai. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o último versículo que lemos na semana passada diz: orai sem cessar. Este é um ato transcendente, esse é um ato espiritual de orar, de busca, de relacionamento com o Senhor. Mas em Lucas 21, 30, 36 diz: vigiai em todo tempo. Aqui Jesus está falando a respeito da sua volta, a respeito de estarmos atentos para que nós não sejamos pegos, desapercebidos. Que a hora que o Senhor voltar, primeiro a oração, nós falamos que são dois motivos pela vigilância. Para a manutenção da nossa fé e para que nós possamos, no grande dia do nosso Senhor, quando o nosso Senhor vier nos buscar, para que nós possamos nos encontrar com Ele. O Senhor te chama, meu irmão. O Senhor te chama para que você tenha uma vida plena nele. A oração nos conduz ao progresso. A oração nos conduz ao aumento. A oração nos conduz à elevação. A oração nos dá conquista. Quanto mais oramos, mais conquistamos. Eu me lembro de um professor do seminário, Pastor Lee. É um pastor coreano, era um senhor muito velhinho. E ele havia disputado a Segunda Guerra Mundial,
todos aqueles traumas, aquelas situações de guerra com qual ele passou, e era um homem que eu admirava muito, assim, quando eu via no seminário, e a sua forma de falar, e ele falava sempre uma frase que outros irmãos depois citaram, mas através da boca do pastor Lee, isso ficou muito marcado no meu coração. Ele falava: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. A oração nos faz avançar, a oração nos leva além, a oração nos faz progredir, a elevação. Já a vigilância nos faz manter aquilo que temos alcançado. Você percebe que talvez isso tenha acontecido na sua vida, e eu tenho visto acontecer isso na vida de alguns irmãos, que eles conquistam, eles vão, mas pela falta de vigilância, logo eles perdem aquilo que eles conquistaram. É como se eles colocassem as suas bênçãos numa sacola furada, e conforme vão andando, vai vazando, vai perdendo. Isso não pode ser na sua vida. Se posicione. Se discipline ao jejum, se discipline à oração, se discipline à vigilância. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos: estais de sobreaviso. Estou alertando vocês. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O Senhor fala: estou lhe avisando. Vigia, ore, esteja ligado, porque você não sabe quando será o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem te chamado para uma vida de vigilância. O Senhor tem te chamado para uma vida de cuidado, esteja acordado. Lembra que quando iniciamos esta aula falamos sobre vigília, sobre tempo, momentos de estar acordado? É tempo de estar acordado. A palavra do Senhor fala: desperta tu que dormes. Você está dormindo, você está cochilando, desperta, vigia, guarda o que o Senhor te deu. Guarda a coroa para que não percas. Guarda o teu relacionamento com o Senhor para que não seja seu relacionamento com o Senhor se torne frio, banal, frívolo. Mas tem uma vida, guarda, fique atento, como se você estivesse numa torre de vigília, como se você estivesse lá no alto, olhando as estratégias de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, e você possa estar guardando, preservando pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esteja atento, vigiai e orai. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero louvar o Teu nome pela Tua palavra que nos alcançou. Eu quero louvar o Teu nome porque em tudo nós podemos te dar graças, Senhor amado. Porque por meio da oração nós temos conquistado relacionamentos mais profundos com o Senhor, tempos melhores com o Senhor, de qualidade, mas também queremos vigiar, Senhor amado. Queremos que a vigilância faça parte de nossa disciplina diária, de estarmos atentos para nós não perdermos as suas bênçãos, não perdermos os relacionamentos o relacionamento que temos com o Senhor, os relacionamentos que temos com os nossos irmãos. Abençoa as nossas vidas com que o cuidado do Senhor seja manifesto em nós, nós estejamos ligados a isso, Senhor amado. Nos ajuda a estar atentos, Senhor amado. Nos provoca, nos acorda, assim como o Senhor chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João e falou: olha, desperta aí, ó, você que está, vocês estão dormindo, vocês não podem vigiar comigo, mas essa noite que nós possamos vigiar, que nós possamos estar atentos para glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós nos colocamos, graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que a iluminação do Senhor, que a palavra que temos manifesto alcance o teu coração de fato. E o nome do Senhor seja glorificado. Bom que você está aí. Aguarde. Semana que vem, nossa última aula, as 4 disciplinas da fé cristã. Vamos falar sobre meditação. Te aguardo até lá. Deus abençoe. Tenha um término de semana na presença do Senhor.
Tchau.